Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. ClimaCast que é uma parceria entre a RTC e a Agrimet, onde nós trazemos quinzenalmente os prognósticos e projeções climáticas para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, começando o nosso ClimaCast dessa quinzena, começo trazendo aqui uma análise de anomalia da chuva, tá? Para o mês de março. Então, como a gente também vai ver na previsão, né, no boletim climático, que eu trago aqui algumas informações, o primeiro decênio de março foi marcado, grande parte do estado, com anomalias positivas, ou seja, isso significa que choveu acima da média histórica, né? Então, a gente vê aí que até as regiões que tiveram anomalias negativas, então se a gente pegar aqui Panambi, Sarandi, Birubá, Não Me Toque, ainda assim foi muito próximo da normalidade, né? Então a gente vê aí que foi um começo de mês positivo, né, em relação aos meses anteriores, às semanas anteriores. E quando a gente vem para o que está acontecendo por enquanto em março, né, apesar do Decêndio 2 não fechar ainda, né, que é do dia 10 até o dia 11 ao dia 20, a gente ainda tem alguns dias, a gente vê que tem uma anomalia negativa aí, então ficando de 25 a 50 milímetros abaixo do que é esperado para a média histórica, mas com a previsão, a tendência é que isso suavize e não seja tão crítico como vinha sendo as anomalias desde o final do ano. Eu até trouxe aqui alguns modelos de projeção de chuva para o próximo trimestre, então aqui olhando para o trimestre março, abril, maio, tá? Focando principalmente no Rio Grande do Sul, a gente vê que grande parte dos modelos, então aqui a gente pega esse primeiro modelo à esquerda, que é do Minmet, traz aí que grande parte do estado fica com chuvas acima da média histórica ou dentro da normalidade, uma ou outra região mais levemente abaixo. Quando a gente vem para o mapa do lado do CPTEC, a gente já vê uma previsão de chuvas dentro do normal, né? Para o estado do Rio Grande do Sul, diferente dos outros estados do Sul, como Paraná e Santa Catarina, que apresentam uma probabilidade aí de anomalias negativas. O Rio Grande do Sul não apresenta isso. O mesmo vale pro NOAA, tá? Na verdade, esse aqui é o prognóstico do ECMWF, desculpa. Então, trazendo aqui pro Rio Grande do Sul uma condição mais dentro da normalidade. E quando a gente vem pro IRI, também que é o último gráfico, o último mapa aqui, a gente também vê que tem uma tendência de dentro da normalidade ou levemente abaixo do normal. Então, quando a gente tira um consenso aí desses 4 modelos, e depois a gente vai ver na previsão de chuva também, né, na previsão do balanço hídrico, que está alinhado. Então, a tendência é que pro próximo trimestre, principalmente olhando agora março, que as chuvas fiquem dentro do normal, tá? Então, essa é a expectativa que a gente tem em termos de projeções climáticas. E quando a gente olha em termos de balanço hídrico, então armazenamento de água no solo, a gente vê que no último ClimaCast, no dia 10, a gente tinha uma condição aí crítica sendo prevista, né? Então, do que realmente poderia acontecer. E quando a gente vê o que aconteceu, a gente vê que não foi tão crítico assim. Então, o armazenamento se manteve numa condição muito favorável para grande parte das regiões que a gente analisa, né? Ou de favorável a razoável no máximo. Então, o armazenamento aí é muito bom, bastante água disponível no solo. E quando a gente olha as projeções climáticas, né? Ou seja, a previsão aí mostra que o balanço hídrico tende a continuar em condições muito favoráveis. Então, quando a gente olha aqui o dia 15, o dia 20, seguindo para o dia 25, 30, até o dia 5 de abril, a gente vê que as condições aí são altamente positivas, né? Bastante água disponível no solo, de 80% a 100% do armazenamento em relação à capacidade de água do solo. Então, a gente vê aí que é um cenário muito otimista, vale a atenção, né? A gente está olhando bastante para frente aí, olhando até o dia 5 de abril, pode ter alguma mudança nesse cenário, mas a gente vai ver que os prognósticos são positivos porque tem previsão de chuva, tá? Então, olhando aí a previsão do NOAA, que a gente vai adentrar daqui a pouco, traz volumes significativos, então a gente vê também que a laninha tem perdido força, né? Ela se confirmou mês passado e ela tem perdido força ao longo aí dos meses. O prognóstico é esse que ela vai perdendo força agora no outono. Então, a tendência é a regularização das chuvas. Então, quando a gente olha aqui local por local, né, aquela análise que a gente faz toda quinzena, olhando São Luís Gonzaga, tem uma previsão aí de 267
milímetros para os próximos 30 dias e tendo volumes significativos aqui no dia 18, no dia 26, né? Então 26 aí quase batendo 80 milímetros. Então, assim, um somatório bom, né, de chuva que com certeza vai impactar nesse armazenamento de água no solo, mesmo tendo alguns períodos de estiagem mais para o começo do mês de abril, né? A gente vê que a condição aí segue muito boa. Santa Rosa muito parecido, com 280 milímetros previstos, então volumes muito parecidos aí na casa dos 60 milímetros, um pouquinho mais, 40 em alguns dias. Quando a gente vem para Campo Novo, 283, Campo Novo a chuva se comporta de forma muito parecida com Santa Rosa, né? Então aí pegando as regiões do noroeste. E vale a gente prestar atenção também na temperatura, tá? Então a gente vai ver que para todas as regiões é um consenso aí que final de março, começo de abril, tem uma queda na temperatura, nada ainda que seja muito preocupante, né? A gente ainda tá longe do período aí de risco de geada, mas vale se atentar que tá tendo uma redução aí nas temperaturas, tanto máxima quanto mínima, tá? Quando a gente vem para Água Santa, a soma vai para 165 milímetros, os volumes não são tão significativos, mas a gente percebe aí que começando na região do Planalto, a chuva tá um pouco mais bem distribuída, né? Então aí pegando desde o dia 16 agora de março, até o dia 29, 30, com chuvas praticamente todo dia de previsão. E aí entrando em abril, tendo aí um volume maior e menos distribuído. Quando a gente vem para Sarandi, a previsão é de 268 milímetros, muito parecido com Água Santa, tá? A condição. Mas um volume um pouco maior, né, no acumulado. Quando a gente vem para Não Me Toque, também muito semelhante, então 275 milímetros sendo previsto para os próximos 30 dias, volumes significativos aí nesse final nessa segunda quinzena de março, começo de abril, e aí depois a tendência é essa chuva dar uma cessada e diminuir os volumes acumulados. Ibirubá também segue a mesma tendência, com 279 milímetros de chuva acumulada, tendo alguns picos de chuva um pouco mais intensos do que as outras regiões. Então, apesar de ter chuva aí prevista para todos os dias até o dia 4, 5 de abril, os volumes estão mais concentrados em alguns dias, tá? Então, vale se atentar para isso. E aí a gente conclui que o Planalto está muito parecido, né? A região do Planalto, a tendência ela é muito parecida para todas as regiões. Quando a gente avança para a região noroeste-centro, Panambi segue o mesmo padrão, então acumulando 280 milímetros, com volumes significativos de chuva aí no dia 20, dia 27, 28 e até dia 2, 3 de abril, tá? E aí depois a mesma tendência, a partir do dia 4, 5 de abril até o dia 15, que é quando a gente está finalizando a nossa previsão, é uma tendência de diminuir a chuva até ter um período aí de estiagem. Quando a gente vem para Cruz Alto, muito parecido, volumes um pouco mais significativos aí acumulados ao longo dos dias, 280 milímetros previsto para os próximos 30 e o mesmo padrão aí de diminuição do volume de chuva a partir do começo de abril. Quando a gente vem para Tupanciretã muda um pouquinho, apesar de ter um volume muito parecido na soma dos próximos 30 dias de 275 milímetros, a gente vê que os acumulados se concentram muito mais em um dia, né? Então aqui no dia 20, no dia 23, no dia 27, em relação às outras regiões que tinham uma distribuição melhor dessa chuva, então isso a gente não vê isso para Tupanciretã, mas a gente vê também esse período de estiagem a partir do dia 5 de abril, como todas as outras regiões. Júlio de Castilhos segue muito parecido até em termos de acumulado de chuva para os próximos 30 dias, de 277 milímetros, então muito parecido com Tupanciretã. Inclusive as datas que tem de previsão de chuva, né, desses volumes acumulados concentrando mais em um dia, ao invés de ao longo de vários dias seguidos. E, de novo, o final da nossa previsão, né, que é o comecinho de abril, segue com um prognóstico aí de estiagem para os últimos 15 dias de abril, na verdade os primeiros 15 dias de abril. Quando a gente avança para a região centro-sul, então São Cepé tem uma soma aí prevista de 266 milímetros, muda também um pouco o cenário, né? Então a gente vê que
reduz as chuvas mais distribuídas e aumenta muito os prognósticos de chuva. Então, tem dias aí acumulando, como no dia 24 de março, 80 milímetros, alguns locais com acima de 60, acima de 40, mas os outros dias que não tem esse pico de chuva são volumes bem baixos, e então é um padrão um pouco diferente. E, de novo, começo de abril até o dia 15, seguindo com um período de estiagem prevista. A mesma coisa para Caçapava do Sul, tem uma redução um pouquinho no volume total, então de 233 milímetros. Então, aqui no dia 19, 20, que para São Cepé tinha uma chuva acima de 60 milímetros. Nesse caso, ela é um pouco menor, né? Mas a chuva aqui de dia 23, 24, acima de 80, segue muito parecida. Então, uma tendência muito, muito parecida de um local para o outro. Quando a gente vem para Bagé, já muda um pouco o cenário, né? Então, Bagé traz aí um volume, um acumulado de 161 milímetros. É uma chuva muito forte prevista para o dia 23, né? Então, aí acima de 80, quase chegando a 100 milímetros em um único dia. E ao longo do mês, pouca chuva aí distribuída, tá? Então, volumes muito baixos, sendo a maior concentração realmente aí nesse dia 23. E para finalizar, quando a gente vem para Arroio Grande, acho que de todos os municípios que a gente está monitorando, tem o pior cenário, então se prevendo aí só 100 milímetros de chuva para os próximos 30 dias. O único volume mais significativo ficando aí no dia 23, 24, acima de 60 milímetros, acho que deve chegar a uns 62, 63 milímetros. E o resto das chuvas para compor esses 100 milímetros aí são volumes bem pequenos ao longo do mês, e principalmente no começo de abril até o dia 15, praticamente zero de chuva acumulada, tá? Então, eu acho que Arroio Grande chama bastante atenção, né? A gente vê quando a gente estava olhando ali o balanço hídrico, o sul começando a ter uma condição um pouco menos favorável, saindo de muito favorável para favorável, razoável, e isso reflete um pouco aqui também no nosso prognóstico dos próximos 30 dias, tá? Então, no geral, a condição vai continuar boa, né? Mesmo a região centro-sul, que está acumulando menos chuva nos próximos 30 dias, a previsão é de que continue muito favorável, né? Então, principalmente o mês de março, aí a gente vê que é um mês muito positivo em termos de chuva. Obviamente, a previsão, então, ressaltando o que eu sempre ressalto em todos os episódios do ClimaCast, que essa previsão ela pode mudar, ela pode acontecer ou não. É sempre importante a gente fazer esse acompanhamento, ver de fato se há essa tendência, como a gente mostrou os prognósticos ali no começo, mas o acompanhamento diário da previsão de diversas fontes é extremamente importante para a gente tirar um consenso e tomar alguma decisão com base nessas informações, mesmo elas sendo incertas. E o geral é que a gente realmente tem um cenário mais otimista para março. Abril ainda é muito para frente, né? A gente ainda tem 15 dias para o mês de março acontecer e chegar no mês de abril. Então, para março, eu acredito que o prognóstico ele realmente é positivo, tá? Dá um respiro aí de meses muito drásticos, né? Considerando aí o que aconteceu com a cultura da soja, do milho no campo, a laninha aí enfraquecendo, talvez traga esse prognóstico mais positivo. E agora é importante a gente ficar de olho, né? Acompanhar as próximas culturas que vão entrar na lavoura e continuar acompanhando as projeções climáticas. A cada 15 dias a gente volta aqui para trazer novidades, mudanças, boas notícias, às vezes notícias não tão boas. Então, continuem acompanhando o ClimaCast, se inscrevam no canal e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada!